oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos amigos, amigas, meus irmãos, você que está me acompanhando. A minha oração sempre é que Deus nos abençoe. Nós precisamos aproveitar o momento da meditação, quando estamos pensando na palavra de Deus e na vontade de Deus para a nossa vida. Eu aprendi que, às vezes, nesses momentos, a gente não consegue aprender tudo, apreender tudo, entender tudo, decorar tudo, mas nós precisamos pedir a Deus: Deus, coloca alguma coisa no meu coração. De repente, um verso, aquele verso da palavra de Deus, aquele verso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. De repente, uma frase através da qual Deus vai mexer com os nossos conceitos e Deus vai colocar um norte para a nossa vida. Às vezes, uma ilustração que é contada, Deus pode usar essa ilustração para também mexer com a nossa vida e dar uma direção para a nossa vida. Então, eu sempre tenho feito isso, tenho incentivado as pessoas e a mim mesmo a pedir a Deus: Deus, fala meu coração em qualquer momento, uma palavra, uma ilustração, alguma coisa. Então, minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus fale ao seu coração, ao meu coração, e que todos nós possamos ser felizes nesses momentos que chamamos aqui de momento de oração. Nós começamos, então, essa semana estudando, façamos a diferença, estudando a palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares. E na segunda-feira nós começamos valorizando a igreja. Eu estou falando de pequeno grupo familiar, mas eu não quero que você pense que eu esteja desmerecendo a igreja. Eu mencionei ontem que aquele teólogo, ou antes de ontem, quando Snyder disse que nós estamos presos nas nossas estruturas de tijolos e argamassas. É claro, o templo ele é uma bênção muito grande para a igreja se reunir e desenvolver as atividades do grande grupo. Mas nós podemos ficar presos ali, imóveis ali, e só celebrando e não fazer aquilo que Jesus mandou que façamos, que é fazer discípulos. E nós podemos fazer discípulos e devemos fazer discípulos através dos nossos pequenos grupos familiares, começando com nossas famílias. Então, valorizamos a igreja sem menosprezar os pequenos grupos. Então, cada estrutura tem o seu espaço, tem o seu lugar, a igreja tem o seu lugar e o pequeno grupo tem o seu lugar. Hoje nós vamos terminar então, façamos a diferença estudando a palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares. E o verso que está servindo de base é Atos 5, verso 42, quando diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então que Deus nos abençoe. Hoje, nesse encerramento, eu quero terminar com 2 pontos principais. Riscos dos pequenos grupos familiares. Riscos. São riscos que a igreja corre em manter os pequenos grupos familiares. Mas também vamos encerrar falando das vantagens dos pequenos grupos familiares. Riscos. A formação de igrejinhas, esquecendo a lealdade à igreja. É um risco. Você pode, num pequeno grupo lá, de repente surge alguém lá, um cabeça de bagre lá, e começa lá com uma igrejinha lá, um grupinho lá, e que pode
perder a lealdade à igreja, perder a fidelidade na palavra de Deus, então seguir outros caminhos, então aquela igrejinha lá e pode ter lá sei lá, uma verruga da igreja. Então é um risco que a igreja corre. O cultivo da maledicência, aquele grupo se reunir para falar mal uns dos outros, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos diáconos, falar mal... Então um grupo de maledicência, um grupo maledicente. Então é um risco que a igreja corre. Outro risco é a adoção de críticas à igreja como um todo. E então aquele grupo estar ali competindo com a igreja. Porque a gente faz desse jeito, porque nós sabemos fazer, porque nós entendemos melhor. Então, e a igreja não entende, a igreja não faz. Então, um grupo que está lá com uma competição, fazendo críticas à igreja. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, esse pensamento mútuo, essa intenção mútua, essa mutualidade, esse sentimento de mutualidade uns aos outros. Então, outro risco que a gente tem é a falta de testemunho dos hospedeiros. Imagina, você está realizando um pequeno grupo familiar numa casa onde os hospedeiros, os anfitriões, eles dão péssimo testemunho. Os vizinhos têm informações ruins, então eles não são bem vistos ali na comunidade e você tem o pequeno grupo nessa casa. É claro que se acontece isso, você pode pedir a Deus para essa casa se tornar uma casa abençoada, abençoadora, e esse pequeno grupo ser então algo transformador para aquela família e para aquela comunidade. Mas é claro que se você puder começar numa casa onde os anfitriões dão um bom testemunho, isso já é meio caminho andado para o sucesso. Então, esse é um risco. A atuação dispersiva do líder. Aquele líder do PGF que ele dispersa, ele afasta mais do que atrai. Ele não é fiel à palavra, ele não ensina bem a palavra, ele não conduz bem o grupo, ele não atrai. Então, ele não mobiliza. Ele não é um mobilizador. Então, isso é um risco que a gente corre, de ter líderes que são dispersivos. Outra formação de um grupo fechado é um risco. Aquele grupo fechado já tem ali 5 pessoas, então não cabe a sexta pessoa. Ou então tem 8 pessoas, mas não cabe a 9ª pessoa. Então aquele grupo fechado, aquele grupinho fechado. Então esse é um risco. Isso acontece muito nas faixas etárias. O grupinho dos meninos, o grupinho das meninas, o grupinho dos adolescentes, então o grupinho dos adultos, o grupinho... Então esses grupinhos, o PGF não pode ser um grupinho. O PGF tem que ter sempre uma cadeira vazia. Para a pessoa que quiser chegar e quiser fazer parte, ele tem sempre o lugar para ele. A cadeira vazia, esperando mais um para vir. Mais uma pessoa participando do PGF. Então, o pequeno grupo familiar. Então, a formação de um grupo fechado é um risco. Outro risco é a penetração de pessoas heréticas. Um pequeno grupo familiar, você abre um pequeno grupo na sua casa, já se tem alguém de uma seita herética, vizinho, amigo seu, ele já vai querer participar do grupo para começar a inserir a mensagem falsa dele, a mensagem herética dele, aquelas sementinhas daninhas, ele já vai querer começar a colocar isso ali, colocar dúvidas ali. Então, esse é um risco que nós corremos. É um risco que nós corremos. A penetração de pessoas heréticas, pessoas que vêm com outros conceitos, outros ensinos, outras crenças, que são perniciosas e malvadas. Então são riscos, a gente corre vários riscos. Mas nós temos vantagens também, e nós temos mais vantagens do que riscos, e nós precisamos correr os riscos para conquistarmos as vantagens. Então, as vantagens, rompe a barreira do condomínio. Eu falei essa semana, um PGF dentro de um condomínio já está lá, a família já está lá. Então, se você quer convidar vizinhos para participar do seu pequeno grupo familiar, você pode convidar no mesmo prédio, às vezes no mesmo andar. Ou seja, tem pessoas ali. Então, você não tem que estar entrando num condomínio, conseguir autorização para entrar naquele condomínio, para organizar um pequeno grupo ali. Não. Então, nós já temos famílias que já estão lá dentro do condomínio, já fazem parte ali. Eu me lembro do Assis, meu irmão, ele é pastor na primeira de Araruama. Uma irmã, membro da igreja dele, ela trabalhava num condomínio dos engenheiros
lá em Belfor Roxo, de uma empresa lá em Belfor Roxo, eu esqueço agora a empresa, e aí essa irmã trabalhava dentro daquele condomínio, e os engenheiros, a maioria deles alemães, e um dia ela falou assim, pastor, o senhor vai realizar um culto lá, um PG lá? Tal? Aí o Assis disse, eu vou, um pequeno grupo. Aí o Assis foi fazer a palestra na casa daquele engenheiro, um alemão e tal, mas aquela irmã já estava lá dentro daquele condomínio. E ela levou o Assis para fazer o estudo naquela casa. Então rompe a barreira dos condomínios. Era um condomínio da Bayer do Brasil. Também mobiliza toda a igreja, usando todos os membros da igreja. O que nós estamos querendo, almejando, sonhando, o nosso ideal é que todas as famílias organizem-se em pequenos grupos familiares. Então, na igreja, no templo, você tem lideranças, você tem equipes trabalhando, você não consegue envolver todo mundo. Você só envolve todo mundo nos atos de adoração, de celebração, mas estar ministrando é para uma equipe pequena. Então, nos PGFs, nós temos a vantagem de ter todas as famílias envolvidas nos pequenos grupos familiares. Permite maior oportunidade de treinamento para os leigos. Então, tendo os vários PGs familiares, nós vamos ter que treinar esses líderes, treinar as pessoas. Então, cria um leque muito grande, uma possibilidade muito grande de treinamento, de capacitação. O PGF move-se a favor da família. Então, o pequeno grupo familiar, ele trabalha em primeiro lugar para a família, depois para ganhar amigos e familiares para Cristo, e ganhar a comunidade, e ser bênção para a igreja, para que a igreja cresça, tudo bem, mas primeiro a família. O PGF move-se a favor da família, na direção da família. É uma vantagem muito grande. Estimula a maior comunhão na família. O PGF, então, estimula a comunhão na família. O que nós estamos fazendo, incentivando a que as famílias tenham esses momentos de comunhão. Quando meus filhos eram pequenos, nós em casa nós tivemos um período que era o dia, no nosso pequeno grupo, era o dia do membro da família. Então, cada semana, um membro da família, ele ditava qual ia ser o cardápio. Então, nós terminávamos com um jantar, com uma ceia, um lanche, mas o membro da família ditava. É claro que quando era o meu dia de escolher, eu escolhia uma comida pesada, uma refeição. Eu quero, né, uma refeição. Mas uma vez o Rafael pediu, o cardápio dele era pipoca. Então, naquele dia, o lanche foi pipoca. Fazer o quê? Era pipoca. Aí o outro filho, no outro dia, a outra filha, não, é pizza. Então, cada dia era aquele filho, ou era o pai, ou era a mãe, que era homenageado, era o dia dele, ele escolhia, ele ditava então o cardápio. Então, estimula a maior comunhão na família. Também, os PGs ajudam as famílias a se ligarem à igreja para vencerem os dias maus. Nos dias difíceis, dias em que a comunidade está com problemas, sei lá, é tempestade, é uma pandemia, é uma quarentena, a família está reunida, unida, celebrando no seu pequeno grupo familiar. Ali está a família. Então, a igreja facilita, faculta a que as famílias estejam vivas, autênticas, celebrando ali nos grupos familiares. Isso aconteceu muito na antiga União Soviética, na China, em Angola, Moçambique. Em Moçambique, quando os socialistas tomaram Moçambique, e aí o que eles tiveram a ideia? A juventude, então, crente, né, e os jovens crentes evangélicos louvando a Deus na igreja e tal, eles fecharam as igrejas, não podiam mais se reunir. E aí o que eles fizeram? Eles mandaram aqueles jovens que eram soldados, mandaram para o interior do país, separaram aqueles jovens. O que aconteceu? Cada jovem soldado, que era crente, que foi para um lugar, eles montaram seu pequeno grupo. E eles montaram um pequeno grupo. E dentro de pouco tempo, então, a juventude moçambicana estava espalhada por todo o país com seus grupos de evangelismo, seus grupos, pequenos grupos, suas células, pregando o evangelho. Então, os pequenos grupos ajudam as famílias a lidarem, a sobreviverem nesses dias maus, nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis. É uma vantagem muito grande. O PGF, o pequeno grupo familiar,
é também uma ponte entre os que creem e os que não creem. Então, se nós temos um pequeno grupo e há alguém na família que não crê, alguém na família que está afastado, alguém na família que ainda não pediu batismo, é uma ponte entre a igreja e essas pessoas, para que eles decidam voltar para Jesus, decidam receber Jesus como Senhor e Salvador, decidam pedir o batismo. Então, o pequeno grupo ajuda nisso. Os pequenos grupos são a chave para que o pastor cumpra a sua missão de capacitar. Os líderes dos pequenos grupos precisam ser treinados, capacitados, tornarem-se líderes efetivos nas suas casas e nos seus pequenos grupos. E o pastor, então, a partir dele, com a liderança dos pequenos grupos, precisam cumprir, tem a possibilidade de cumprir com a sua missão de capacitar. Olha o que diz a carta aos Efésios 4, verso 14, verso 11 e 12. Olha só. E ele designou uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém, irmão? Amém. Voltemos então ao texto. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, apóstolos, profetas, outros para evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, e outros e ainda outros para pastores e mestres. Alguns dizem que pastores e mestres, outros dizem pastor-mestre, talvez um hífen ali unindo as duas palavras, não importa. O que importa é que os estudiosos, os teólogos, eles entendem que essas funções aqui são funções de capacitação. Você vê que esses dons aqui, eles são dons específicos. Aquele que tem o dom do apóstolo, é o missionário, é aquele que vai, o profeta, o evangelista e os pastores e mestres. Aí no verso 12 diz, com o fim de preparar. São dons de capacitação, são dons de treinamento. Então o pastor, ele tem o dom, ele tem a missão, ele tem a obrigação de capacitar, de treinar, de estar estimulando as pessoas a serem líderes, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os PGFs, eles dão a oportunidade às pessoas de perguntarem e receberem respostas, serem respondidas. Em Marcos capítulo 9, nós vamos ter aquele momento que trouxeram um menino que ficava endemoniado para que os discípulos expulsassem aquele demônio. E os discípulos não conseguiram. E aí, quando chega em casa, no pequeno grupo familiar, em casa, o texto diz assim, depois de Jesus ter entrado em casa, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Então tem aqueles assuntos que são particulares, tem aqueles assuntos que são mais para o núcleo familiar. E ali na família, no pequeno grupo familiar, você pode perguntar e ser respondido. E aí Jesus vai responder e dizer para eles, porque não conseguimos expulsá-lo. E Jesus vai dizer que aquele demônio só seria expulso com oração e jejum. Então, no pequeno grupo, há a possibilidade de fazer perguntas e receber as respostas. Para concluir o estudo dessa semana, não estamos de forma alguma subestimando o papel da igreja. Não estamos. A igreja tem o seu papel, o templo tem o seu papel, as dependências da igreja cumprem o seu papel. Mas nós não queremos também deixar subestimado o papel do PG, do pequeno grupo familiar, da célula. Tem o seu papel fundamental. Então nós precisamos do grande grupo reunido no templo, e precisamos dos pequenos grupos reunidos nos lares, nossos pequenos grupos familiares. Há uma história que sempre eu gosto de lembrar dessa história. Havia uma cidadezinha no interior, e então eles usavam naquela época, a luz era a querosene, então tinha as suas lamparinas em casa, os seus lampiões em casa. E, de repente, numa noite, aconteceu que todas aquelas lamparinas foram apagando e tal, e, de repente, apagou tudo. E não havia uma casa com uma lamparina acesa, não havia fogo naquela cidade. E aí alguém olhou assim e percebeu que lá na roça, lá num sítio distante, havia uma lâmpada acesa, uma lamparina, um lampião aceso. Morava um ancião naquele sítio.
Aí eles começaram a ir lá, e cada um que ia, acendia uma lâmpada, uma lamparina, um lampião, no lampião daquele ancião, e voltava. E então as famílias iam lá e traziam luz. Dentro de pouco tempo a cidade estava toda iluminada. Quem sabe, meu irmão, a sua casa é essa lâmpada acesa, em que a sua família vai sair espalhando luz. Quem sabe a sua casa é onde tem essa luz, essa tocha acesa, em que pessoas vão aí buscar fogo, buscar luz. Quem sabe a partir da sua casa, do seu lar, da sua família, o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade vai ser iluminada. Quem sabe, meu irmão? Quem sabe? Permita que Deus use a sua casa para, através da sua casa, levar luz para a nossa comunidade. Que Deus te abençoe, que você permita isso. Que Deus use a sua casa, a sua família. Quem sabe as pessoas estão olhando para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, e estão querendo copiar, estão querendo extrair mensagens, iluminação, através da sua casa e da sua família. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que nós possamos praticar isso todos os dias, no templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta semana e por esta reflexão. Pai, eu louvo o teu nome pela primeira Igreja Batista em Éden, pela nossa igreja querida, pelos membros da nossa igreja. Pai, muito obrigado pela liderança da nossa igreja, pelos diáconos da nossa igreja, muito obrigado. Eu te agradeço também, Pai, por esta semana a gente ter pensado sobre os pequenos grupos familiares. E eu peço a tua bênção sobre cada grupo familiar, Pai. Abençoe, Pai. Abençoe todos, Pai. Alguns estão tão alegres, postando fotos, estão felizes. Pai, abençoe, santifique-os. Pai, dê que a tua palavra possa ser usada em cada lar. Que o teu Espírito possa ter livre acesso e que ele possa ter liberdade de agir nessas famílias. Abençoe essas famílias, Pai. Pai, supra as necessidades dessas famílias, cure as enfermidades, Pai. Proteja essas famílias, Pai, desse vírus. Pai, ajude essas famílias nas questões financeiras, nos relacionamentos familiares, Pai. Onde houver um relacionamento truncado, Pai, conserte esses relacionamentos. De que nessas famílias, Pai, eles possam amar e ser amados, perdoar e ser perdoados, abraçar e ser abraçados, Pai. Ó Deus, dê que o teu Espírito possa estar reinando nessas casas. E que o teu doce Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, possa dominar nessas casas. E que a graça de Jesus possa permear os relacionamentos familiares. Pai, eu quero te pedir também pelo nosso querido Brasil, Pai. Pai, continue tendo misericórdia da nossa pátria, Pai. Abençoe a nossa pátria, Pai. Pai, intervenha na nossa pátria, Pai, de tal forma que todos possamos perceber que a mão do Senhor fez isso. Deus, o Senhor fez tantos milagres no passado, Pai. O Senhor fez tantas intervenções na história do povo hebreu e na história do mundo, Pai. Eu peço, Pai, intervenha na história do Brasil, Pai. Faça isso, Pai, para a glória do teu nome e para o bem do povo brasileiro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero lembrar que nós temos as nossas atividades. Domingo, então, 9 horas da manhã, nós estamos estudando, às 9 horas da manhã, esse livro aqui, Relacionamento Discipulador. Então, cada domingo estou pregando um capítulo desse livro e está funcionando também como se fosse a escola bíblica dominical, domingo de manhã.
Relacionamento Discipulador. No domingo, tarde e noite, às 18 horas, nós estamos pregando uma série em cima da jornada 316. É um treinamento, é uma capacitação. Cada mensagem você vai aprender alguma coisa em termos de como proceder na evangelização, no relacionamento discipulador, como levar alguém a Jesus. E vou pregar mensagens evangelísticas também. Então, domingo às 18 horas, eu te peço, faça o esforço para estarmos juntos, domingo às 18 horas. E a mensagem de domingo às 18 horas, em cima dela está sendo feito o roteiro para o estudo no lar. Então o PGM, que nós estamos chamando de PGF, o Pequeno Grupo Familiar, o estudo está sendo feito em cima da mensagem do domingo às 18 horas. E às quartas-feiras, a partir dessa semana, nós vamos ter uma sala de oração às 20 horas, então 8 horas da noite. Tá? E eu conto com você, vai ter um link para você poder colocar o seu pedido de oração, então toda quarta-feira. Tá? E semana que vem, eu ainda não estou definido aqui o tema ainda, vou definir agora nesse final de semana para o estudo de semana que vem. Então de segunda a sexta-feira, às 22 horas, fazendo a diferença. Que Deus nos abençoe. Amém? Um bom final de semana e eu te aguardo então na segunda-feira, às 22 horas. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e até lá. Satisfaz, orar.